Boa tarde, abrindo os donos da bola desta sexta-feira, claro, para falar de dupla Grenal, começando pelo Grêmio, que ontem já conheceu seus adversários da Libertadores, no sorteio que aconteceu lá no Paraguai, na sede da Conmebol. E o Grêmio, pessoal, já conhece seus adversários e, principalmente, o grupo já tem experiência nessa competição, né? É basicamente o mesmo time que disputou a Libertadores desse ano, Ribeiro. Sabe que ontem no programa nós mostramos, né, para o telespectador o sorteio realizado na quarta-feira entre noite e madrugada. Sim. Né? E eu vou repetir para vocês o que eu acho que é fundamental para que o torcedor do Grêmio tenha a noção do que eu penso a respeito de teoria e prática. A gente analisando a grosso modo, pensa o seguinte, eu vou fechar o botão da gravata aqui para ficar mais elegante. Fica mais né? elegante. Claro, né? Hoje é sexta-feira, estamos quase no Natal. Claro que está todo mundo feliz. Eu tô notando desde o sorteio, ontem também, depois do nosso programa, um torcedor do Grêmio muito eufórico com a sorte, entre aspas, que o Grêmio teve no sorteio da Libertadores da América. Né? O que me preocupa é o seguinte: qual Grêmio nós teremos contra esses teoricamente mais frágeis adversários? Mas o grupo do Grêmio não está mais cascudo? O grupo que eu digo, os jogadores, o plantel. Ah, sem dúvida. Esses jogadores já disputaram outras Libertadores. Deixa eu te perguntar uma coisa. Apanharam, seguindo a linha do Ribeiro, apanharam na Libertadores da América com eliminação. No Gauchão. No Gauchão, enfrentaram uma Copa do Brasil com exigência também de comportamento, não só a parte técnica, ela foi superada. O Grêmio enfrentou grandes times na Copa do Brasil, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro. Isso deu corpo pro grupo do Grêmio. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: o Grêmio tem um time ou o Grêmio tem um grupo? Não, eu acho que o Grêmio tem um time. O Grêmio tem um time e, se contratar bem, pode ter um time e um grupo qualificado. Porque hoje no banco, o Grêmio tem Everton e Bolanhos como opções boas para o ataque. Tá, agora eu vou perguntar. Você é o comandante do programa, mas eu me permito... O mais experiente tem permissão, vai lá. Não, o mais experiente, cara, é o mais cansado. Mais antigo. O que tem menos cabelo. Olha aqui, ó, o negócio é o seguinte: nós estamos projetando... Aí que está. Para mim, qual é o grande trunfo do Grêmio para começar a Libertadores da América? É o seu time e o seu jeito de jogar. Isso está pronto, né? Quer dizer, o Grêmio começa o ano, teoricamente, com a pré-temporada, com treinos, né? Com tempo até a estreia no início de março. Teoricamente, tem que estar melhor do que está, correto? Fato. Muito bem. Ou Mas pelo menos no mesmo nível. Perfeito. Mas será que o mesmo nível é o suficiente? Aí que está. Para essa primeira fase, teoricamente mais fraca, pensando em Libertadores, eu acho que sim. Tudo que o Grêmio mexer nisso, o risco de sair do trilho é grande. Bom, aí o Grêmio não deveria ter férias nem contratar ninguém, né? Deveria estar treinando ainda. Só treinando e jogando. É que assim, ó, claro que para nós cronistas é mais fácil falar, estamos aqui sentadinhos, né, opinando e tudo mais. Para o torcedor também é muito fácil, porque ele está lá na rede social, está nos vendo aqui, corneteia, blá, 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 blá. Mas o Renato é muito bem pago para solucionar esse problema. Bom, é ele que vai ter que resolver isso aí. Ele foi pago e ganhou a Copa do Brasil, né? O Grêmio projeta mais um lateral direito, mais um lateral esquerdo, mais um meio-campista e atacantes. Reforçando um meio-campista ali para jogar com qualidade, talvez um volante para substituir o Maicon, com as mesmas características. Os jogadores, mesmo que sejam contratados, mas tendo qualidade, Bruno, eles vão pressionar os titulares a oferecer mais. Sim. Marcelo Oliveira vai ter que jogar mais, vai ter um direito, lateral nas costas. Isso, eu acho que isso é importante, essa competitividade é importante, porque um time o Grêmio tem. Eu acho que faltam ainda algumas peças importantes para fechar um elenco de qualidade. Fechando o elenco de qualidade com a casca que o Grêmio adquiriu nos últimos meses, eu vejo o Grêmio como um dos candidatos, não um dos favoritos, mas um dos candidatos ao título da Libertadores e Primeira Liga, Campeonato Gaúcho, as competições que o Grêmio for disputar. Concordo com o Bruno nesse aspecto aqui, mas ao ouvir o Ribeiro Neto eu fiquei pensando aqui, fazendo um rápido raciocínio. Que bom que eu te faço pensar. E acho, né? Sem dúvida. A gente aprende com todo mundo, né, Ribeiro? Inclusive com pessoas como eu, né? Principalmente. Eu acho que tu tem razão num ponto. Eu acho que esse é um ano que vai se exigir do Renato. Por quê? Aí vai me dizer, mas o Renato ganhou a Copa do Brasil. Não, perfeito. O Renato teve uma sequência de trabalho num Grêmio que aprendeu a jogar com o Roger.
Né? O Roger definiu a forma do Grêmio jogar e o Renato aprimorou, arrumando defensivamente. Então teve a continuidade, o Renato mais boleiro no trato com os jogadores, o Grêmio partindo para a contratação de reforços, que o Grêmio precisa. Isso, de repente, pode alterar um pouquinho a forma de jogar. E aí é que vai se exigir do Renato uma maneira de jogar também com esses reforços. Esse trabalho do Renato ele é diferente das outras duas passagens. E o Ribeiro tem razão nesse aspecto. O Renato de 2010 para 11 não soube meter a mão, não soube mexer no time e o Grêmio caiu de produção em 2011. E 2013 ele não teve oportunidade porque não permaneceu, não ficou. Mas mudou, por exemplo, do time que ele pegou, que era o do Anderson Moreira, do Luxemburgo. E acabou modificando o time. Aquele trabalho brilhante do Luxemburgo. E a gente fala muito da questão do Grêmio do meio para frente, do fazedor de gols e de outros atacantes, mas eu acho que é importante o Grêmio valorizar e começar o ano naquilo que foi a principal arma, sem dúvida alguma, para mim, do Grêmio na Copa do Brasil e no pentacampeonato. A defesa. O sistema defensivo, que está encaixado, principalmente com a dupla de zaga que foi fantástica. E aí está um Jeromel acréscimo. E Kahneman. O Kahneman é um acréscimo. O Grêmio não tinha o Kahneman na última Libertadores. Não, e será um grande acréscimo, porque o Grêmio teve na Libertadores, por vezes, Jeromel com Bressão, Fred. E há uma diferença de qualidade, e ficou nítido, isso ficou claro nos jogos contra o Rosário Central. E falamos sobre os cascudos. O Kahneman já foi campeão da Libertadores com o São Lourenço. Mundial. Mais um Mas eu jogador repito para cascudo. vocês que ainda o grande trunfo é o jeito de jogar. Se o Grêmio tiver a competência, o Renato em especial, tiver a competência de escolher jogadores que possam se adaptar ao esquema já treinado, ao esquema do jogo, que é o grande trunfo, repetir, o grande trunfo que o Grêmio tem, é meio caminho andado. E observem bem, há tempo para isso. Observem bem. Esses times como Atlético Paranaense e Botafogo, que estão na Libertadores da América, e que vão começar já agora, né? Quer dizer, com a corda esticada, no início da temporada, pois o Grêmio não. O Grêmio vai ter tempo para fazer uma boa pré-temporada, treinar o seu time, aí vem outra coisa, chamada competições do primeiro semestre, que eu gostaria de colocar para debate. Torcedor do Grêmio, o senhor já deve ter notado, a senhora também, que não dá para ganhar todas as competições. Não brinca. Se o Grêmio entrar no ano estressado com o possível hepta do Internacional, corre o risco de se atrapalhar. Uma coisa não exclui a outra, Ribeiro. Olha lá, vem de novo com esse papo. Uma coisa não exclui a outra. Tu pode ser campeão gaúcho e ganhar uma outra competição. O Grêmio tem um objetivo, e o objetivo é justamente impedir a sequência de títulos do Inter. Por que isso não pode ser um objetivo do Grêmio? Mas eu acho que a responsabilidade do Grêmio no gauchão, ela diminuiu com o título da Copa do Brasil. Não, diminuiu sim, tem Libertadores, claro. O que é mais importante, ganhar o gauchão ou preparar o time para a Libertadores da América? Aí eu concordo com o Daniel. Eu acho que dá para fazer as duas coisas. Tu pode ter as duas coisas numa só. E acho que principalmente porque a Libertadores vai estar diluída no ano inteiro. Né? Tu vem cá, o time vai ganhando corpo. Nos primeiros 4 meses o time já está num outro estágio. A gente critica muito o campeonato estadual porque ele afunila o calendário e deixa a sequência quarta domingo, desgasta lesões e assim por diante, todos nós já sabemos. Mas tem o lado bom do gauchão. Treina o time. Pode iludir, mas também pode apresentar erros. Quando o time não está bem no gauchão, significa que o time apresenta erros. Eu acho que é um bom campeonato para treinar. A principal novidade dessa Libertadores é o lado ruim da história. A principal novidade dessa Libertadores, Daniel, é o seguinte: não tem mais agora o melhor classificado pega o último nas oitavas de final. Essa é a novidade. Sim. Ou seja, se o Grêmio conseguir garantir a classificação na 4ª rodada da fase de grupos, pode se dar o luxo de poupar jogadores da Libertadores e colocar titulares no gauchão. Não importa também mais ser primeiro colocado com 10 pontos ou com 18. Não importa mais, está classificado, aí os primeiros vão para um pote, os segundos vão para outro e sorteia como é na UEFA Champions League. E isso acabou ferrando o Grêmio esse ano, quando contra o Toluca queria uma melhor classificação, pontuação, botou os titulares e poupou lá em Caxias do Sul contra o Juventude.
Ali foi uma estratégia bem equivocada. Nós até vamos ter a retrospectiva do Grêmio na outra sexta-feira, né? E ali vocês vão ver que o Grêmio até tinha mais time e até naquele jogo teve até chance de ganhar da Juventude, tirar a diferença, né? Mas foi uma estratégia equivocada, com certeza, de poupar o time na semifinal. Mas também era uma questão de objetivos, né? Uma questão de objetivos. Me preocupa esse caminhamento do Grêmio. Eu acho assim que a rivalidade Grenal é tão grande, que se sobrepõe, né, a pujança de um clube grande que tem que dar foco para uma competição. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil porque em determinado momento, colocou foco nela. Vocês esqueceram disso? O brasileiro, verdade. Então, não adianta, não tem como ganhar tudo. Não existe essa possibilidade, né? Não tem, e o Grêmio não tem time para querer ganhar tudo também. Então é só isso, essa Mas o Ribeiro tem os dois lados da moeda também. Abandona um campeonato e foca no outro. O Grêmio já fez isso várias vezes, inclusive. Abandonava o Gauchão, botava reservas, inclusive em Grenal, para apostar na Libertadores. Aí perdia o Gauchão e perdia a Libertadores. Aí fica sem nada. Só que é uma diferença, né? Agora a Libertadores vai até novembro. Pois é, esse é o grande... Aí talvez tenha que colocar reservas no Campeonato Brasileiro. Ou com certeza colocar reservas no Campeonato Brasileiro. Vai balanceando. E aí vai ter que jogar. E vai ter que usar o elenco. E hoje, o Grêmio tem algumas reservas interessantes. Everton, Bolanhos, o Thierry com o Renato até entrou bem. Tem os garotos aí, Guilherme e Batista surgindo. Mas contratando para o elenco, para o grupo, qualificando, o Grêmio pode ter também um time reserva um pouco mais competitivo e até alternativas melhores para o time principal. Eu confesso que eu me escorei um pouco aqui, que eu dei uma dormida, né? Porque quando eu dormi o Ribeiro Neto estava falando, quando eu acordei o Ribeiro Neto estava falando também, né? Poxa. Com a tese dele que tu pode simplificar, assim, né? Eu discordo totalmente do Ribeiro. Nenhum clube começa a temporada com a seguinte situação: olha, só pode ser campeão de um título e tu escolhe o que tu quer ganhar. Não. O clube grande tem que disputar tudo sempre. Não adianta. A gente abordou o Grêmio nesse primeiro bloco. No segundo, vamos conferir a retrospectiva do Internacional. Lembrando que na sexta-feira que vem tem a retrospectiva do Grêmio. Mas antes você fica com Band de Motores no final de semana. De volta com mais donos da bola e agora, como prometido, vamos conferir a retrospectiva deste ano de 2016 que foi trágico para o Inter. O ano de 2016 para o Inter começou com muito glamour. Depois de apresentar reforços de pouca expressividade, como os volantes Fernando Bob e Fabinho, e manter o técnico Argel Fuchs no cargo, o time embarcou para os Estados Unidos para disputar a Florida Cup como torneio de pré-temporada. Na primeira exibição, um empate em 3-3 com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, dava indicativos de que a briga seria mais uma vez entre os grandes. Fazer, né, com que 2016 seja o melhor ano das nossas vidas a partir de hoje. No retorno a Porto Alegre, uma baixa decisiva. Capitão da equipe, o meia D'Alessandro, comunicou em entrevista coletiva que iria embora por empréstimo para o River Plate, clube que o revelou na Argentina. Eu estou muito agradecido. É um clube que me deu tudo e que eu tinha um pensamento de que o tempo ia passando e eu queria sair bem. Acredito que se tudo correr bem, a minha história no clube aqui não termina. A despedida do camisa 10 foi com a taça da Recopa Gaúcha, conquistada nos pênaltis contra o São José de Porto Alegre. Deixar uma lembrança para o torcedor. Eu acho que o torcedor merece. É um título, né? Não deixa de não ser um título, uma taça. Ele deixa um legado muito legal, é uma convivência de líder, né? Uma pessoa totalmente diferente, né, do que algumas pessoas falavam, um cara positivo, um cara altamente comprometido com a instituição, com o clube, né, dando sempre moral para os jogadores mais experientes, dando moral para os jogadores mais jovens. Sem o líder do vestiário, o Argel teve trabalho na disputa do Gauchão e também na recém-criada Primeira Liga. Chegou a balançar no cargo quando o Colorado foi eliminado nos pênaltis pelo Fluminense na semifinal. O Argel está fazendo um grande trabalho, ele tem recuperado jogadores,
A coisa está, como a gente vinha falando, está estabilizando, está conseguindo entrar no padrão internacional que a gente gostaria que fosse desde o início da contratação do Argel, que voltasse aquela garra, né, aquela disposição, aquela confiança entre os jogadores, e isso que está acontecendo. Argel foi mantido, mas o time jamais encantou. Mesmo com bons resultados pelo gauchão, aos trancos e barrancos, chegou à final contra o Juventude, zebra da competição, que havia eliminado o Grêmio nas semifinais. Pra gente é um prazer de chegar nesse momento, decidir um título, né? Mas a gente tá acostumado com esse momento, com um pezinho no chão, com humildade, com seriedade, e repetir. Com 2 vitórias, 1-0 em Caxias do Sul e 3-0 em Porto Alegre, o Beira-Rio eclodiu em festa pelo hexacampeonato gaúcho. Um clube do tamanho do Internacional tem a responsabilidade e a obrigação de ganhar tudo. E é isso que a gente vai fazer. Ao mesmo tempo em que comemorava mais uma conquista, o torcedor colorado também se despedia de outro ídolo. O goleiro Alisson, que vinha sendo convocado para a seleção brasileira, acabou vendido para Roma e foi embora para a Itália. É um misto de sentimentos, mas é alegria, não tem tristeza. Quando tem choro, é choro de alegria, é o choro de satisfação, de saber que eu vou sentir saudade, porque não dá pra falar. Às pressas, a direção repôs a altura com a contratação de Danilo Fernandes, junto ao Sport Recife. A realização de um sonho, de poder vestir a maior camisa do futebol brasileiro e uma das maiores internacionalmente, de substituir o Alisson, é gigante, né? Venho para procurar fazer o meu melhor. Mas nada parecia abalar o bom momento colorado. O título estadual transformou a frase de Argel, do pezinho no chão, em palavra da moda no Beira-Rio. Com um início de Brasileirão surpreendente, enfileirando vitórias contra o São Paulo no Morumbi e Santos na Vila Belmiro, o Inter chegou inclusive a liderar o campeonato. Até que um dia a fonte secou. A má fase coincidiu com a lesão muscular sofrida pelo goleiro Danilo Fernandes. O time entrou em parafuso e a 4ª derrota consecutiva, desta vez para o Santa Cruz em Recife, sacramentou a demissão do técnico Argel Fuchs. Vamos verificar a disponibilidade no mercado. A gente sabe que o Brasil tem grandes treinadores, vários treinadores que estão hoje em condições de assumir o Inter e reconduzir o clube e o time, né, ao patamar que ele merece. Para o lugar de Argel, a saída foi o ídolo Paulo Roberto Falcão. O novo treinador ganhou reforços. A direção já havia trazido o meia venezuelano Seiras, do Independiente Santa Fé da Colômbia. A ele somaram-se o centroavante argentino Ariel, do Pachuca do México, o atacante uruguaio Nico Lopes, que estava no Nacional de Montevidéu, e o goleiro Marcelo Lomba, trocado por Muriel junto ao Bahia. Nada adiantou. A passagem de Falcão durou meteóricas 5 rodadas, com saldo negativo de 3 derrotas e 2 empates, além de muito protesto da torcida. Chegou a vez da SWAT colorada. Com a intenção de recuperar a equipe no Brasileirão, ex-dirigentes voltaram ao clube, entre eles o presidente campeão do mundo, Fernando Carvalho, que trouxe consigo o técnico Celso Rotti. O Internacional é muito importante para nós, o Internacional é muito importante para a minha vida. As minhas maiores alegrias eu tive aqui dentro, tive muitas tristezas, mas desde 61 podem todos ter certeza que as minhas maiores alegrias foi o Internacional que me proporcionou, e eu não posso de maneira alguma deixar, numa hora de dificuldade, numa hora como essa que nós estamos passando, não só o Internacional, como também meu amigo Vitório Pífero. Vitório é uma pessoa que me ajudou muito, que esteve sempre ao meu lado nas minhas maiores dificuldades como dirigente do clube. E eu vejo o sofrimento que ele está passando, eu vejo as críticas que são destinadas a ele, muitas justas, outras injustas. E aí o coloradismo falou mais alto. Mas, acima de tudo, eu pensei também na unidade do clube. E eu não podia assumir um compromisso desses sem o envolvimento de todos. Nós não temos como superar uma adversidade grande sem a unidade de todos, sem o pensamento positivo. Eu acredito muito em pensamento positivo, em inconsciente coletivo, em pessoas unidas, em pessoas pensando a mesma coisa, pensando bem, pensando em crescer. A grande situação é essa, é nós entrarmos agora com o trabalho e fazermos que com esses jogadores que têm essa qualidade, que são de elite, acreditem
né, na possibilidade de retomar aquele equilíbrio que eles tiveram no início do ano. Porém, mesmo com todas as mudanças drásticas realizadas, os resultados teimavam em não aparecer. Finalmente, após 14 rodadas sem vitórias no Brasileiro, o Inter conseguiu vencer o Santos, em um jogo de muitas polêmicas com a arbitragem. Mas o time seguia oscilando entre poucas vitórias e muitas derrotas, incluindo para o Lanterna América Mineiro, com gol no último minuto. Nós temos certeza que o Internacional vai melhorar de produção, temos certeza que nós não vamos cair, né? Já que é para falar o que tem que falar, a torcida colorada tem que confiar. Nós vamos seguir trabalhando, nós vamos seguir até o final, palmo a palmo. Todos, sem exceção, vão estar junto conosco para nos ajudar a sair. E depois que tudo passar, que essa tempestade passar, que essa tormenta passar, né? Aí sim, nós vamos estar lá de frente para ser criticados. E enquanto colecionava insucessos, Rotti ainda arranjou inimizade com a torcida quando arquivou Seijas, pedido constante nas arquibancadas. Muitas críticas estão sendo feitas a você em relação até ao Seijas, né? Ficando no banco de reservas, sendo pouco utilizado, hoje nem jogou. Por que dessa sua escolha? Não, pouco utilizado não é verdade. O Seijas tem jogado aí e vocês viram a atuação dele. Vocês podem fazer avaliação sobre a atuação do Seijas. Seijas era pouco utilizado até mesmo na Copa do Brasil, onde o treinador usava times alternativos, recheados de reservas e, curiosamente, avançava na competição. Depois de eliminar Fortaleza e Santos, o Colorado só parou na semifinal, quando encarou o Atlético Mineiro. Num clássico e num jogo, justiça é o que ganha. É assim. Ainda mais dois times com a história que tem tanto o Internacional quanto o Atlético. Mas a boa campanha noutra competição não representou uma reação na que realmente interessava, o Campeonato Brasileiro, onde o time já havia ingressado na zona do rebaixamento. Um empate frustrante em casa contra a Ponte Preta bastou para decretar o fim da linha para Celso Rotti. É dolorido estar aqui, é dolorido demitir o treinador, eu não gosto de fazer isso. Resolvemos fazer essa alteração juntamente com o Celso de comum acordo conosco. Não há responsabilidade dele, a responsabilidade é de todos, principalmente nossa, da direção. Achamos melhor que nesse momento o Internacional tomasse esse tipo de atitude. Eu estou torcendo que as coisas se encaminhem da melhor maneira possível. Veio a cartada final da SWAT colorada. O técnico Lisca, que havia salvo o Ceará do descenso à Série C em 2015, foi chamado para comandar o Inter nas últimas 3 rodadas do Brasileirão. Infelizmente tivemos que fazer uma correção de rumo, que eu não gosto de fazer, mas às vezes é necessária. E hoje estamos aqui então para apresentar o Lisca. Claro que é um momento difícil, eu estou chegando nas últimas 3 rodadas, mas vejo uma responsabilidade grande a partir de agora minha, né, com o resultado que vieram, né, e nós vamos lutar e vamos trabalhar para permanecermos na Série A, que é o nosso objetivo, e acreditamos nisso, né, e vamos trabalhar para isso dioturnamente. Na prática, nenhum acréscimo de produção. Derrota para o Corinthians em São Paulo e vitória suada contra o Cruzeiro no Beira-Rio. Ficaria tudo para a última rodada contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Mas o acidente trágico com a Chapecoense adiou a partida em uma semana. Abalados psicologicamente, os jogadores pediram para não entrar em campo. A gente gostaria de deixar bem claro que, por uma questão de respeito e emocional, a gente não teria condições, isso a gente pode falar pela gente, de jogar essa última partida. Acontece que enquanto os atletas externavam tristeza, a direção buscava na justiça a perda de pontos do Vitória por uma irregularidade na inscrição do zagueiro Vitor Ramos. A ação foi interpretada como virada de mesa e, ao invés de desmentir essa intenção, o presidente Vitório Pífero piorou o que já era ruim. Mesmo, presidente, que o campeonato parando agora, o Inter seja rebaixado. O Inter abre mão dessa... Eu não estou abrindo mão de nada, eu só estou colocando sentimento. O campeonato estaria incompleto. Vou tentar ser mais incisivo ainda. Se a CBF aceitasse a sugestão do Internacional, acatar o pedido do Internacional, acabar o campeonato agora e o Inter for rebaixado, o Inter vai respeitar esse desejo da CBF? Não creio que essa seja a melhor situação. Eu coloquei aqui um sentimento de dificuldade para realizar a última tarefa, decorrente de um fato que abalou a todos. A solução, eu não sei te dizer. Se for de Tex é essa, sinceramente não sei te dizer. Sem vencer nos tribunais, o Internacional entrou em campo e sequer conseguiu ter forças para superar o Fluminense. Com um empate em 1-1, estava decretado o inédito rebaixamento colorado, em uma temporada para lá de desastrada.
se nós estamos nessa situação, a responsabilidade é de todos. Vamos virar essa página. Pois é. Tá aí o rebaixamento internacional. Daniel Oliveira. O que dizer? Era praticamente a crônica de uma morte anunciada, né? O que começou mal, que eu pelo menos reputo como um estelionato eleitoral, com o Tite podendo ser técnico do Inter, já estando ele acertado com o Corinthians, com a saída do Diego Aguirre e a forma totalmente equivocada da retirada do técnico, com os 5 no Grenal, com a falta de convicção, com a preservação dada ao Anderson e as críticas públicas ao Seiras, né? Com a confiança de que o Internacional tinha um dirigente que seria capaz de tirar o time desse rebaixamento, sem considerar a fragilidade do time, deu no que deu, né? E com essa última postura do presidente do Internacional, querendo que o campeonato parasse para o Inter não cair, não tem como, né? Bruno Ravazoli sintetiza o ambiente no Internacional. Não tem muito o que dizer, né, Felipe? A verdade é que a SWAT matou o refém e, pelo que nós vimos aí na retrospectiva, o rebaixamento do Inter foi mais que merecido. Ribeiro Neto. Pois é, mas mesmo com tudo isso, e está aqui quem disse que a SWAT havia fracassado... É verdade. Faz tempo, né? É verdade. Não existe passe de mágica, né? Mas mesmo assim, mesmo com tudo que nós vimos aí na matéria, ainda dava para não cair. É verdade. O que é que foi fundamental diante de tantos equívocos, tantos erros, tanto mau futebol? A questão interna. Os dirigentes, ao invés de conseguirem resolver alguns problemas, eles, primeiro, criaram mais, né? Um monstro. E quem tinha que salvar a SWAT, né, o prestígio do presidente, não foi competente, infelizmente, o suficiente para resolver tamanho problema. Então... Essa foi a retrospectiva do Internacional. Na sexta que vem tem a retrospectiva da temporada gremista. O Donos da Bola vai ficando por aqui. Volta amanhã à tarde com Luiz Carlos Reck. Um abraço a todos.